Queridos irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Você já sentiu Jesus nesse culto hoje? Amém. Se você não sentiu Jesus ainda nessa casa, você morreu. E não te avisaram que você está morto. Porque Jesus já está nessa casa aqui, amém? Irmãos, nós temos, por alguns minutos mais, uma palavra de Deus para ministrarmos aqui. Eu já estou com o meu notebook pronto aqui. E aí eu quero convidar você para a gente falar um pouquinho sobre missões. Mas antes da gente entrar nessa palavra, eu queria falar um pouquinho sobre esse departamento. O departamento de missões, que agora essa gestão 2026, está aos cuidados do pastor Issan e da missionária Rosana, que estão à frente desse departamento de missões. Irmãos, o departamento de missão, eu penso que todos os departamentos que estão aqui na igreja, sendo encabeçado por algum líder, nós já sabemos que não é fácil liderar, melhor. Sempre que a gente tem algum tipo de gestão de pessoas, vai ser difícil, não é fácil lidar com pessoas. Até porque cada cabeça é uma sentença, então fica um pouquinho difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, tudo vai funcionando muito bem, amém, irmãos? E para cada departamento que está aqui na frente trabalhando, nós sabemos que o adversário, nosso inimigo, o que ele não quer é o avanço da obra de Deus. Você acha que o inimigo está satisfeito, por exemplo, de você estar aqui no culto hoje? Não. Você acha que o inferno está feliz por você estar aqui? Absolutamente que não. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que você não viu o mundo espiritual se movendo. Como ser humano, nós temos limitações e nem sempre nós vamos conseguir observar, ver, enxergar na atmosfera espiritual. O mundo espiritual, nós temos seres espirituais que estão se movimentando ao nosso favor e também contra nós. Vou melhorar para você. O mundo espiritual tem duas forças. Uma que é o bem e a outra que é o mal. Se você pudesse entrar nessa atmosfera e enxergar as duas forças, você conseguiria ver assim, demônios lutando para você não chegar no culto. Demônios tentando te algemar, te prender, te aprisionar, destruir sua casa, sua família, seus negócios, suas finanças. Você conseguiria ver tudo isso se os teus olhos se abrissem para o mundo espiritual, vendo o ataque do inimigo, o mal. Por outro lado, na mesma atmosfera espiritual, se os teus olhos pudessem observar isso, você veria, sem sombra de dúvida, anjos do Senhor com espada desembainhada, lutando por você. Você conseguiria ver que a tua chegada hoje teve um embate espiritual muito grande. Muitos demônios foram cortados, foram confrontados, para que você pudesse chegar nesse culto aqui. Essa é uma realidade que pouca gente te mostra, mas ela é real. Você entende por que tem semana que é um obstáculo, uma barreira, uma luta, uma guerra? É porque as forças espirituais da maldade intensificaram os ataques. Em contrapartida,
Deus está enviando mais anjos. Deus também está intensificando o cuidado dele por você. E daqui a pouco aquela guerra travada, aquela luta acirrada, vai chegando o final da semana e você vai dizendo: meu Deus, matei mais um leão que você viu. Mas naquela semana inteira, miríades e miríades de demônios foram dissipados do teu caminho pela presença majestosa de Deus. Você pode dizer para alguém perto de você: o anjo do Senhor está contigo. Pode dizer isso para ele? Você acha que está escrito à toa lá que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra? Se ele, se o Todo-Poderoso tirar a sua proteção da tua vida, você já era. Sabia que você está cercado pela presença de Deus? Um dia o inimigo chegou em Deus e Deus disse para ele assim: onde você estava? Aí ele disse: eu estava circulando, eu estava rodeando a terra. Deus já sabia qual era o interesse dele. Por que ele procura, por que ele derrodeia a terra? Porque essa é a missão dele. Buscar uma oportunidade para limitar, impedir, ir contra os filhos de Deus. Aí Deus olha para ele e diz assim: você viu meu servo Jó por aí? Ele disse: sim. Aí Deus disse: olha, ele é reto, justo, íntegro, se desvia do mal. Aí sabe o que ele disse para Deus? Ele é tudo isso porque você cerca ele. Você pode dizer para esse irmão do teu lado: você está cercado por Deus. Essa é uma verdade. Aí ele disse para Deus assim: desse jeito fica fácil dele te servir, mas tira a tua cerca, eu vou chegar nele. Isso mostra que Deus impôs limite a teu respeito. O diabo não vai chegar, vai meter a mão, vai fazer o que quiser com você, não. Tem um Deus que limita, tem um Deus que te guarda. Só duas pessoas podem permitir isso. Primeiro, Deus, se ele tirar o cerco, ou você quando peca. Porque a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus não é a luta, não é a prova, não é a guerra, é o pecado. Quando a gente peca, Deus sai de cena, porque Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Então quando o homem peca, Deus sai de cena. Quem entra em cena? O inimigo. Tá certo? Então o diabo disse para Deus assim: tira teu cerco dele e ele vai te negar, eu vou lá nele. Aí Deus disse: não, então pode ir, eu vou tirar o cerco, você pode chegar, você pode tocar em tudo nele, menos na alma. Aí ele foi, tirou tudo que Jó tinha. Mas eu gosto do capítulo 1, versos 20, 21 e 22 de Jó. Diz assim: olha, em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. Para provar para o inimigo que ele estava enganado, que a gente não serve a Deus pelo que a gente ganha de Deus, a gente serve a Deus por quem Deus é na nossa vida. Amém, Jesus? Então, para você ter chegado aqui, irmão, é uma batalha, foi uma luta, foi uma guerra. Pastor, mas você estava falando de missões. Exatamente. Eu comecei falando dos departamentos, sim ou não? Então, cada departamento que tem o seu líder, haverá ataques. Nenhum líder que está aqui vai liderar, irmãozinho, o departamento e vai ser mil maravilhas. Não vai. O inimigo vai lutar. E entre todos esses departamentos, um dos mais atacados também será o departamento de missões e evangelismo. Eu queria te dar essa notícia hoje, tá, Wissam? Pastor Wissam, Jonara. Por quê? Porque o inimigo sabe que a principal tarefa da igreja
a principal tarefa minha, sua, nossa, é fazer a obra missionária. O que é a obra missionária? Nós estamos debaixo de uma missão. Nós estamos aqui, nesse planeta Terra, irmão, nós não viemos aqui para um passeio, um piquenique nesse planeta. Nós estamos colocados nesse planeta aqui com propósitos. Nós não somos marcianos, extraterrestres. Nós somos criaturas criadas e também, após reconhecer a criação de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E tão logo quando nós reconhecemos isso, fomos dignos de ser chamados filhos de Deus, e Ele nos plantou aqui com um propósito. A partir daí, depois do pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos instrumentos do inimigo. O inimigo prendeu a gente por causa do pecado, e toda a geração criada pelo Senhor se comprometeu. A coroa da criação, o sonho que Deus teve com o ser humano, virou um pesadelo, porque o inimigo, por causa da desobediência do homem, ele se assenhorou de toda a raça. E nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, disse o apóstolo Paulo. Mas chegou um dia que Deus disse do céu assim, ó, chega. Eu não fiz eles para que o inimigo tornasse eles filhos dele. A criação é minha, e eu vou buscá-los novamente para mim. Eu queria dizer isso para você, eu quero. Deus não aceita perder você para ninguém. Você sabia que Deus não manda ninguém, Jesus não manda ninguém para o inferno? O homem só vai para o inferno pela sua própria decisão. Porque se depender do Senhor, Ele vai buscar você dentro da prostituição, vai te pegar no boteco, vai te pegar no crime, vai te pegar no pior lugar desse planeta, onde você estiver. Se você o quiser, Ele vai te resgatar de lá, porque você é a criatura da mão dEle, você é coroa da criação. Fala para mim, você que está aqui, quanto trabalho você não deu? Faz uma retrospectiva da tua vida e veja como que você era difícil, briguento, chato, boca suja, falava palavrões, brigava na reunião de família, dava cervejada, garrafada nos outros, queimava os outros com cigarro, andava armado, se achava o cara lá no Porto Beira. Barraqueiro, sabe aquela pessoa barraqueira? Eu acho que Deus está falando que você passava a ser literalmente a conversa da rodinha ali das pessoas. Dizia, ih, ele está chegando aí, ai, 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 ela está chegando, vai azedar a festa hoje, ih, ele vai tomar todo o goró hoje, isso aí é um serrotão, não dá nada e ainda toma tudo que a gente tem aqui, tchau, pode abandonar, e isso aí vai chegar para brigar. Era um problema. E olha onde Jesus te colocou sentado. E hoje quem te via como um problema está te vendo como uma solução. Quem não queria você perto hoje implora para você estar no ambiente onde ele está. Quem não gostava de te ouvir, tinha pavor de você, hoje busca pela tua oração, busca pela tua palavra. E sabe o que é isso? Qual é o nome que a gente dá para isso? Transformação de Deus na vida do homem e da mulher. Te colocou sentado numa cadeira de honra aqui hoje. E a mesma coisa que Deus fez com você, Ele quer fazer com os demais. Se chegou até você, vai chegar até os demais.
Então ele buscou, ele trouxe você, restaurou você, mudou a mim, mudou a nós. Para que agora, transformados, nós possamos alcançar os que ainda não foram. Seria muito egoísta da nossa parte a gente entender que a salvação é só para nós. É um egoísmo pensar que a gente só precisa vir na igreja e acabou. Isso é egoísmo. Nós não fomos chamados só para vir na igreja. Nós fomos chamados para vir na igreja, receber aqui nesse lugar de Deus, para quando cruzarmos aquela porta, levarmos tudo aquilo que recebermos aqui aos que estão perdidos lá fora. Será que nós estamos entendendo que nós temos uma tarefa? E é por isso que nós temos o departamento de missão. Por quê? Porque missões é a tarefa da igreja. E o inimigo, irmão, ele vai lutar contra isso. Porque se tem uma coisa que o inimigo não quer, é que você fale de quem é Jesus para quem está perdido lá fora. Eu queria que você observasse comigo, eu já vou ler o texto aqui, eu não vou demorar. Eu queria que você observasse algumas coisas comigo. Vamos lá. Quando Jesus nasceu, antes dele chegar no cenário humano aqui, antes dele se tornar um ser vivo aqui, antes dele sair do ventre de Maria, antes dele chegar no ventre de Maria, ele foi pré-anunciado. Alguém antes dele chegar preparou o caminho dele, avisou da chegada dele, sim ou não? Quem foi essa pessoa? João Batista. João Batista falava assim, ó, gente, eu estou aqui falando para vocês da chegada de alguém aí, hein? Eu vou batizando vocês aqui com água, mas quando ele chegar, ele vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo, hein? Ele vai chegar. Então é melhor que vocês se arrependam dos pecados de vocês. João dizia isso. Arrependam-se, porque ele vai chegar. E Jesus chegou, sim ou não? Só que essas mensagens transmitidas pelo João Batista custou a vida dele. O que aconteceu com João Batista? Quem sabe? Diga para esse irmão, João Batista foi degolado. Foi degolado. Perdeu a cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você que pouca gente fala. Por amor a Deus e ao Evangelho, Paulo diz que nós somos postos por espetáculos dos homens, pastor Nilton. Isso significa que nós vamos ser perseguidos, injuriados, caluniados. Nós viveremos as piores perseguições que alguém pode viver por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Eu gosto de ler o Apocalipse quando a palavra diz assim, ó, João dando testemunho. Estava eu na ilha de Patmos, preso. Aí ele diz assim, ó, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa dessa tarefa que nós vamos ter que completar aqui, nós não vamos caminhar aqui uma caminhada de só 1000 maravilhas. Quem falou para você que é fácil, mentiu. Nós vamos
padecer aqui perseguição, sofrimento, lutas, guerras. Muitos vão pagar com a própria vida, porque João Batista ficou sem a cabeça. A minha pergunta para você é: qual o teu nível de disposição para Deus? Você está disposto a viver com Deus até a morte? Qual o nível da tua entrega? Você é capaz de morrer por Jesus, porque Jesus morreu por você. Até onde você é crente? Será que se alguém te ameaçar e dizer para você assim: se você não se entregar agora e dizer que nega esse Deus, você vai morrer. E você, a título de querer sobreviver, vai dizer: não, não sou crente, eu abandono. Eu não sou não. Se eu era, não sou mais. Será que você teria a coragem de dizer: não, eu não vou negar quem mudou minha vida e quem é o meu Senhor? Então você vai morrer agora. Por favor, acaba comigo agora. Quanto mais cedo você me matar aqui, mais rápido eu estou nos braços do meu Senhor. Você sabe por quê? Porque muito pouco, ou quase, nós vamos aí pegar um percentual aí grande já, de pessoas não sabem que para quem está com Cristo, a morte não é o fim. Tem muita gente que está na igreja que acha que o dia que morrer acabou tudo. Está enganado. Nós temos a consciência pela santa palavra de Deus, que quando nós morrermos aqui, é aqui que nós começamos a viver. Porque para os que sabem quem é Deus, depois da morte, nós vamos viver a vida com Cristo. Pastor, mas e quem já morreu? Vai ressuscitar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E quem morreu sem Jesus, pastor? Vai ressuscitar também. E vai para onde? Vai para o grande trono branco. É um tribunal que se estabelecerá com o julgamento final, e depois do juízo final eles irão ser condenados ao inferno. E quem morreu com Jesus, pastor, vai ressuscitar também. E vai para onde? O tribunal de contas. Será estabelecido um tribunal aonde nós daremos conta de tudo aquilo que Jesus um dia entregou na nossa mão. Ele vai dizer assim para você: eu te dei dons, o que você fez com os teus dons? Eu coloquei você lá naquela faculdade, quantas você ganhou lá? Quantas almas você ganhou lá? O tribunal de contas é só prestação das nossas obras. Eu te deixei ficar rico, te dei posses. Quanto você investiu na obra? Quantas pessoas você abençoou? Lá, tudo vai ser conferido. Depois da conferência, nós vamos entrar para uma festinha que vai durar 7 anos no céu. Agora vocês deram glória a Deus, né? Vocês gostam de comer. Estou falando. Falou em comida, todo mundo dá glória a Deus, né? Só que tudo tem um preço, tá? Porque depois que nós entrarmos para as bodas do Cordeiro, nunca mais nós viveremos essa vida que vivemos aqui de desgraças. Lá não haverá pranto nem ranger de dentes. Lá nós vamos adorar o Senhor.
E numa outra oportunidade eu vou contar o que vai acontecer, porque a minha palavra de hoje não é escatologia. Mas depois, numa outra ocasião, eu vou contar o que vai acontecer depois da vida pós-morte. Não acabou. Começou um novo tempo seu. Só que se você quiser ressuscitar para ir para o céu, vai ter que caminhar com Jesus aqui. Tá certo? Aí nós vamos encontrar aquele que diz: eu não quero nem saber. Para mim, eu morreu, acabou. Não quero saber de Jesus. Beleza. Minha vida, a hora que eu morrer, já era. Já era? Você vai ressuscitar. Porque você vai ter que passar pela... Deus não é injusto, Ele primeiro vai ter que te julgar. Depois do julgamento, aí sim, você vai ser condenado. Então, você pode fugir, você pode ir para onde você quiser. De Deus ninguém se escapa. Tá certo? Então, quando Jesus nasceu aqui, logo que Ele nasceu, passa um tempo. Quando Ele já é adulto, o ministério dele começa assim. Ele começa caminhando pela praia. E quando ele está caminhando pela praia, ele avista os pescadores pescando. Ele vê os pescadores com seus barcos. E ele diz assim, ó: Ei! Ei! Psh! Os pescadores param. Quer ser meu discípulo? Quer vir comigo? Eu vou ensinar vocês a ser pescadores de almas, de homens. Inacreditável. Eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. O convite foi tão forte que eles renunciaram o barco, renunciaram os peixes, renunciaram a rede. Eu falo que isso é sobrenatural, irmão. Porque eu largar minha varinha de pesca quando eu estou pescando, pode tocar o telefone, pode ser o que for. Se eu sair para pescar, eu fui para pescar. Tem uns amigos aqui, irmão, que pescam comigo aí, que nem para comer eles querem sair da água. Agora pensa comigo, foi tão sobrenatural que eles abandonaram tudo e começaram a seguir Jesus. Daqui a pouco lá na frente ele vê mais 3, pastor Livre. Ele vê 2 irmãos, ele ganha primeiro 2 irmãos que estão pescando. Ele caminha mais um pouco e encontra 3, o pai e mais 2 irmãos. Ele convida aqueles homens, os 2 irmãos atendem o chamado e largaram o pai lá. Largaram o pai, largaram os barcos, largaram a empresa comercializante lá, comerciando, né, aquele comércio de peixes, largou a empresa, largou tudo e começaram a seguir Jesus. E Jesus continua dizendo assim, ó: aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Agora eu te pergunto, por que Jesus criou discípulo? Por que você acha que Jesus chamou discípulo? Só para andar com ele? Para fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo. Ele queria doutrinar, discipular, ensinar esses homens, porque depois ele ia para o céu. Então ele arrumou esses homens e a todos aqueles que decidiram caminhar. Só que para caminhar com Jesus, gente, requer da gente renúncias. Requer renúncia, gente. Então o que Jesus estava fazendo? Num resumo geral, ele estava dizendo assim: gente, agora que vocês estão tudo aqui, pensamento meu para poder ilustrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chamei vocês, eu vou treinar vocês, porque depois quem vai fazer o que eu estou fazendo é vocês. Eu vou embora. Aí eles olham para Jesus e dizem: mas como assim? O senhor vai embora para quê? Na verdade, eu só vou lá preparar o lugar para vocês e depois eu vou voltar a buscar todo mundo.
Então a nossa morada não é aqui, a nossa morada é com Cristo. Se alguém quiser morar aqui, irmão, pode morar. Depois que o arrebatamento acontecer, minha casa está lá, gente, pode morar, tá? Quem quiser meu carro, minha casa, vai ficar tudo aí, vocês podem pegar. Jesus disse assim, olha, e aí eu vou para lá preparar lugar para vocês. Mas Senhor, nós vamos ficar aqui daí assim como, sem o Senhor? Ele disse, espera aí, eu vou, mas quando eu chegar lá eu vou mandar alguém que vai vir aqui. E ele, quando ele vier, ele vai dar poder para vocês fazer obra maior do que a que eu fiz. O que Jesus estava dizendo? Eu vou enviar o Espírito Santo. Então vamos entender quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, gente, é aquele que nos dá poder, é aquele que caminha com a gente e nos dá a ferramenta para a gente cumprir o ID, o chamado, continuar a obra de Jesus. Amém, queridos? Quem está entendendo essa palavra diz amém. Não era nada disso que eu ia falar. Você acredita? Está aqui, ó. Então o Espírito Santo, ele sai de cena, ó, Jesus sai de cena, vai para o céu, o Espírito Santo vem, e eu quero dizer uma coisa para você, ele está aqui te preparando para essa tarefa. Agora, o que você me diz de uma pessoa que é discípulo de Jesus, mas não vai, não faz, não se entrega, não obedece? Como que a gente vê uma situação como essa? Como? Fala para mim. Como que a gente entende uma situação como essa? Como? Eu quero falar assim, eu quero citar pelo menos 5 desculpas que um homem deu. Quantas desculpas? 5 desculpas. Eu vou correr porque o horário foi embora. Eu vou falar rapidinho disso. Vamos jogar esse texto aqui para mim? Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler com você. Verso 11. Volta no 1 ali para mim, eu gostei. Estou falando que está tudo do jeito dele hoje. Ó, vou ler aqui, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Quem apacentava o rebanho? As ovelhas eram de quem? Seu sogro. O sogro dele era sacerdote em Midian e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Gravem esses textos. O verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Terceiro, Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Êxodo 4:13. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele quem tu has de enviar. Está ótimo aqui para a gente falar. Vamos entrar dentro dessa ideia aqui. Deus está com um povo dele dentro do Egito. O povo de Deus está escravo dentro do Egito. Quem está dentro do Egito? O povo de Deus. Agora Deus não quer mais que esse povo siga escravo de Faraó. Ele vai precisar de uma pessoa que vá lá, entre lá dentro e tire aquele povo de lá.
assim como estávamos nós na mão do inimigo. E um dia Deus precisou de alguém que entrasse nesse mundo e tirasse a gente da mão do inimigo. E quem Deus enviou para tirar a gente da mão do inimigo? Jesus. E Ele nos tirou de lá. E nos colocou aqui como príncipes e princesas do Senhor. Assim no Egito. Então, o Moisés estava cuidando, apacentando as ovelhas do sogro. E o Senhor apareceu para ele, chamando ele. Escuta, você está entendendo por que você está aqui hoje? Porque Deus tem um chamado com você. Deus tem uma grande obra para fazer lá fora, logo ali fora. E Ele está procurando quem pode ir. Espera aí, o Moisés tinha uma tarefa, sim ou não? Ele estava apacentando as ovelhas do sogro. Estava cuidando do rebanho. Mas Deus foi lá onde ele estava para chamar ele para a obra. Vamos ver Êxodo 3:2. Vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu nem vou falar disso aqui, porque um dia o pastor Livre reescreveu isso aí aqui, foi tenso. Não tenho coragem de mexer nisso mais, depois daquela. Tem umas mensagens que o povo prega aqui que é impregável. Deus se manifestou, irmão, para ele, num chamado extraordinário. Deus apareceu para ele, assim como está aparecendo para você aqui hoje, e dizendo para você: eu tenho uma tarefa para você, eu tenho um negócio com você. E aí ele escuta isso, verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá, para esta grande visão, porque a sarça não se queima. Chamou a atenção dele. Eu vou lá ver o que está acontecendo nessa sarça aí. O que ele não sabia é que Deus estava atraindo ele. É exatamente o que aconteceu com você hoje. Você falou assim: eu acho que eu vou lá só para mim ver o que vai ter no culto hoje. Eu vou lá naquela igreja fazer uma visita, eu vou lá naquele culto, eu vou lá naquela igreja só para ver como é que é. E você está aqui hoje atraído pela presença de Deus. E quer que eu te fale uma coisa a mais? Nem para escapar daqui você vai conseguir mais, porque a partir de agora Ele te pegou para uma tarefa, para uma grande obra. Você não serve mais nem para desviar. Verso 4. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Verso 5. Não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra. Sabe o que ele estava dizendo? Espera aí, eu tenho uma tarefa com você, eu tenho um negócio, eu quero falar com você, mas você vai ter que deixar muita coisa sua aí, cara. Para poder cumprir a tarefa, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Então já começa abrindo mão da tua sandália, porque a sandália dele era cheio de algumas caricaturas de deuses do Egito. E Deus não compartilha isso, né? Tinham algumas coisas lá de dentro do Egito ainda que não tinha como mais. Então, o verso de número 6. Disse Deus: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto, atento à aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque os conheci nas suas dores. Portanto, desce, né? Para livrá-los, ou desci, para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, Jebuseu. Verso 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Agora ele diz, ó, vem agora, pois eu vou te enviar. Diga para esse irmão do teu lado, não é para amanhã não. O chamado é agora. Espera aí, Senhor, eu vou ver se a minha esposa deixa. Vou ver se o meu marido permite. Não dá tempo. É agora. É hoje. E você irá, eu vou te enviar. Quem vai te levar não é homem, é Deus. E você vai livrar o meu povo, os filhos de Israel lá da terra do Egito. Aí, verso 11. Então Moisés disse a Deus, aqui começo. A primeira desculpa que a gente dá. Espera aí, depois dele se manifestar de uma forma sobrenatural, depois dele falar que é o Deus do Pai, da descendência toda, Deus se manifestando, aí vem a primeira desculpa dele, ó. Então disse Moisés, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Diga comigo, quem sou eu? Sabe, irmão, muitas vezes nós vamos encontrar gente assim. Deus está chamando ele para uma obra, ele vai dizer, quem? Eu? Quem sou eu? Se você não sabe quem você é, eu vou te ajudar a saber essa noite. Você é filho de Deus, que recebeu dele o Espírito Santo, que inclusive quando chegou na sua vida, te dará ousadia, te deu força e graça para você fazer a obra, o ide do Senhor. Pare de manter uma crise de identidade achando que você não é ninguém. Para. Saia dessa fase de achar que você, eu não sou nada. Irmão, eu tenho pavor de escutar crente orando para mim, orando perto de mim com falsa humildade. Tem uns crentes que quando ora perto da gente, irmão, dá asco. Esse dia eu estava escutando alguém orando, Senhor, eu não passo de um verme. Falei, eu vou sair de perto que esse verme vai me morder. Senhor, eu sou o pó da terra. Pó? A Bíblia diz que quando Deus sentenciou a serpente lá no Éden, disse para ela, a partir de hoje, você vai rastejar pelo chão e vai comer o pó da terra. Então se prepara que o diabo vai te comer. Você não é pó, você não é verme. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, pelo amor de Deus! Pode aplaudir com vontade, então. Você já imaginou teu filho chegar na tua frente e te pedir alguma coisa? E você olhar para ele e dizer assim, não tem. Aí teu filho olha bem no teu olho e diz assim, pai, o senhor tem que me dar. Você vai olhar e vai dizer, quem é você? Eu sou seu filho, o Senhor me gerou e eu tenho herança. Então, pai, se vira porque eu sou teu filho. Quero ver você não perder. Quero ver você não coçar a cabeça e dizer, meu Deus, de onde esse moleque tirou isso, essa menina tirou isso? Sabe o que é isso? Essa pessoa está mostrando que ela tem uma identidade para você. Ela está dizendo, você é meu pai. Então imagina um filho de Deus aqui dizendo, Senhor, eu sou teu filho, pai. O Senhor me resgatou, o Senhor me tirou do mundo, do lodo. O Senhor me tirou do pecado e eu estou aqui para reivindicar tuas bênçãos, pai. Eu acredito no poder que tem na tua mão. Eu acredito naquilo que o Senhor tem para mim, pai. Quero ver esse pai poderoso não olhar e dizer, tá bom, pela tua intrepidez, pela tua atitude, pelo teu reconhecimento, toma, recebe logo, então leva. Agora, você quer ver um pai ficar indignado? É aquele filho que nunca vê nele uma identidade de filho.
Você gostaria de que teu filho chegasse para você e dissesse: pai, estou me sentindo uma ameba? Hã? Pai, eu não sou ninguém. Pai, eu acho que eu vou me matar. Nenhum pai quer ouvir isso. Mas é glorioso quando você encontra um filho que diz: pai, eu reconheço a tua paternidade. Se eu estou aqui, pai, agora foi porque o Senhor me ensinou. E ainda não terminou, pai. Esse pai vai se sentir orgulhoso, vai dizer: puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha filha. Você vai ver que tem pai que tem o prazer de abençoar o filho. Vai dizer: nossa, eu preciso comprar um carro para esse menino. Mas tem uns fios aí que já tá caindo os dentes de velho. Daí não adianta, né? O David um dia estava em casa e chegou muito feliz. Falou assim: pai, conquistei minha carteira de motoqueiro, pai. Eu disse: ô filhão, que maravilha. Tá vendo aquela moto vermelha ali, filho? Sim, é sua. Aí ele falou para mim: hã? Pai, o senhor está de brincadeira? Não, a chave está aqui, essa moto é sua. Você começou a se tornar homem, filho. E tudo que é meu é seu. O pai do pródigo disse: você está chorando por quê, se todas as coisas que são minhas são tuas? Você está chorando por um cabrito, se tudo que eu tenho é teu? Para um pouquinho para pensar então. Tudo que é do pai é do filho. Tenha identidade. Acredita que você é filha, que você é filho, e que esse pai não vai te deixar passar vergonha. Você tem identidade. Essa desculpa do Moisés não colou. Quem sou eu? Se eu sou Deus no lugar de Deus, diria: você é Moisés. Quem sou eu? Pare de achar que você não é ninguém para fazer a obra de Deus. Para de colocar desculpinha que você é o patinho feio da lagoa, que todo mundo chega, você não chega. Você é filha, você é filho, e a melhor cadeira dessa nação Deus vai pôr na tua mão para você. Lembra daquela entrevista que eu contei daquele cidadão chegando lá para trabalhar no banco? Na hora da entrevista, o gerente do banco pegou vários homens lá e disse: o que você sonha aqui dentro do banco se você for contratado? Eu sonho em trabalhar aqui, dar o meu sangue aqui e trabalhar. Ok, pode sair. Você, o que você sonha fazer aqui no banco se contratado pelo banco? Eu quero trabalhar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ok, pode sair. Lá vem um crente com um palitózinho de uma cor, bem doidinho. Era a vez dele. E você, o que você sonha ser aqui dentro do banco? Ele falou: eu quero o teu lugar. Eu quero o seu lugar. O gerente disse: pode contratar esse aqui, que esse aqui é bom. Pode colocar ele aí. Esse aí vai fazer parte da empresa. Deus está buscando gente que tem identidade, que acredita, que sabe, que pode, e que tem um Deus que é poderoso na vida dele. Olha para esse irmão e diga: para de dar desculpa. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Qual é a segunda desculpa? 3:13. Estou encerrando. 3:13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for, os filhos de Israel, eu lhe disser: Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão me dizer: qual é o nome? E o que lhes direi? Olha só, Deus está dizendo para ele: pode ir, que eu vou contigo, tal. Aí ele chega: não, quando eu chegar lá para o faraó, eles vão me perguntar, eles vão dizer para mim: quem é que me enviou? E aí Deus olha para ele e diz: cara, acho que você não está entendendo. Quem está te enviando é o teu Deus.
Escuta, tem lugar que Deus vai fazer você chegar, e não é para você ter medo não. Estufa esse peito aí, põe a barriga para dentro. Você vai chegar no ambiente, eles vão dizer: o que você está fazendo aqui? Estou aqui porque meu pai me colocou aqui. Estou aqui porque o Deus Todo-Poderoso me enviou para cá. Pastor, mas estão me perseguindo na empresa, estão me perseguindo lá. Escuta, os incomodados que se retirem. Quem te ponhou lá foi Deus, quem te colocou lá, pelo amor de Deus. Duas coisas vai acontecer com quem te persegue: ou vai se entregar para o Deus que colocou você lá, ou vai picar mula. Mas você vai permanecer no lugar aonde Deus te colocou. Aí o Moisés diz: mas e aí, o que eu digo se eles perguntar quem me mandou? Pode dizer para eles que quem te mandou foi o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, é o teu Deus que te mandou lá. Então para de achar que quem te mandou para lá foi o pastor, foi fulano, foi Bertano. Quem te colocou foi Deus. Estou aqui por Deus. Então nós vamos te matar. Vai ter que matar quem me enviou para cá. Quem te mandou para cá? Deus. Quero ver não tremer. Terceira desculpa. Capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Irmão, pelo amor de Deus, se Deus está te enviando para algum lugar, Deus está te colocando lá, quem vai fazer a obra não é você, é Deus. Só vai, diga para esse irmão: só vai. Quem vai fazer a obra é Deus. Ó, com que o Moisés está preocupado, ele está dizendo: mas eles não vão ouvir minha voz, eles não acreditarão que o Senhor me apareceu. Irmão, o nosso papel é falar, o nosso papel é mostrar para eles quem Deus é. Agora, quanto ao crer e quanto aos sinais, prodígios e maravilha, quem vai fazer é Deus. Você só precisa ir. Aí o verso 2, olha o que Deus diz. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? Ele disse: eles não creem em você? Você está com medo deles não acreditarem em você? Então vamos fazer um negócio. Ó, verso 2, ó. E o Senhor disse: o que tu tem na tua mão? Aí ele disse: Senhor, eu tenho uma varinha. Verso 3. Aí ele disse: então lança ela na terra. Ele lançou ela na terra. Aí quando ele lança aquela vara na terra, tornou-se numa cobra, e o Moisés correu dela. O verso 4, então disse o Senhor: estenda a tua mão e pega ela pela cauda. Pega ela pela cauda. Não era mais fácil pegar ela meio pelo pescoço? É que quem vai dar o checkmate na cabeça da serpente é Deus. Pega ela pela cauda. Quando ele estendeu a mão e pegou ela pela cauda, ela se tornou de novo uma vara. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, quando você chegar lá, se você está com medo de eles não acreditar em você, escuta, eu estou colocando uma autoridade na tua mão, que aonde você colocar a tua mão vai acontecer sobrenaturais. Fica tranquilo, tem um poder liberado de autoridade sobre a tua mão. Verso 5. Para que creio que te apareceu o Senhor, Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Verso 6. Ele disse: põe agora a tua mão no teu seio. E ele colocou, ó. E tirando a mão, estava com lepra. Moisés está vendo aquela cena, olhou, estava com a mão leprosa. Verso 7. Ele disse: torna a pôr a mão no teu seio. Ele coloca de novo. E tornou a colocar a sua mão no seio. Depois tirou a mão do seio. E eis que se tornara, ó, como a sua carne, ficou normal. Onde você tocar a tua mão, você tem o poder de tirar e colocar alguma coisa, pela autoridade que tem no nome de Jesus. Oitava coisa, vamos lá, verso 8. E acontecerá que se eles mesmo assim não crerem nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. Verso 9. E se acontecer que eles não creiam nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então o que você vai fazer? Toma a água do rio
e derrama na terra seca, e as águas que se tornará do rio tornar-se-ão em sangue sobre a tua terra seca. O que Moisés fez? Enche a boca de água, ó. Agora joga na terra, ó. Ficou vermelha, se tornou em sangue. Verso 10. Então disse o Senhor a Moisés: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, pelo amor de Deus. Depois de todos esses sinais que Deus está mostrando para ele, ele vai vir com a quarta desculpa e penúltima: Senhor, eu não sei falar. Quanta gente que está dizendo: ai pastor, mas eu não sei pregar. Ih pastor, eu me bloqueio, eu me travo. Mas na hora de comer, come bem. Na hora de xingar os outros, xinga bem, né? Mas na hora de falar que Jesus é bom, você vai dizer que não consegue? Na hora de contar teu testemunho do que Jesus fez com você, você não consegue? Na hora de falar que Jesus vai salvar o pobre pecador e vai levar para o céu, você não sabe falar isso? Impossível! É impossível que alguém diga assim: eu não consigo, pastor, falar de quem é Jesus. Se você me pedir para falar de quem é Jesus, eu vou ficar aqui 10, 15, 20 dias falando tudo o que Jesus é, e vai faltar ainda tempo. Porque Jesus é bom, a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Conte o que Deus fez na tua vida, você vai ganhar uma alma para Jesus. Tem muita gente que está preocupada em ter uma boa oratória para pregar. Tem muita gente que para pregar está dizendo que tem que ter um bom português polido. Está enganado. Jesus não tinha uma linguagem erudita. Podia até ser um poliglota, mas Jesus falava de uma fala coloquial, simples. Era tudo que Jesus precisava. Falar com simplicidade. Eu chegava na cadeia para pregar a palavra. Cheguei no primeiro presídio que eu fui pregar, era de menores. E quando eu pisei no presídio, o educador social, junto com o pessoal ali, disse para mim: pastor, o que o senhor vai fazer por primeiro? Eu disse: eu só vou cantar uma canção e vou embora. Aí o pessoal: mas o senhor não vai pregar aqui? Digo: sim. Então o senhor vai cantar e vai pregar? Não, o louvor que eu vou cantar é uma pregação. Então comecei lá. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus com suas mãos me resgatou. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Eu só vi gente assim na cela, ó, colocando o ouvido. Aí eu continuei. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Terminei de cantar a canção, eles colocaram a mão para fora da cela. Falou para mim: irmão, bate aí. E eu batia nas mãos deles. Posso pedir uma coisa para o irmão? Pode. Ora pela gente. O senhor começou a cantar essa música, aí a gente sentiu um negócio aqui dentro. Eu passava para outra cela, aquele que estava com a mão do lado de fora dizia: pastor, sou desviado, quero entregar minha vida para Jesus. Espera que eu vou orar agora então. Na primeira visita eu ganhei 23 presos para Jesus.
eu não preguei, eu não falei uma oratória perfeita, eu apenas falei de Jesus cantando. É impossível que você não consiga de alguma forma falar de Jesus para alguém lá fora. É impossível. Aonde você chegar, o Espírito Santo te dará ousadia, te dará força, te dará... Quinta, e eu encerro agora. Quinta desculpa. 4:13. Ah, Senhor, envia pela tua mão aquele a quem tu has de enviar. Sabe o que ele está dizendo? Manda outro no meu lugar. Eu sei que tem muita gente que faz esse tipo de oração. Ah, não, Senhor, eis-me aqui, envia aquele irmão. Você já pensou se Jesus chegasse para você e dissesse: olha, hoje eu não vou poder te salvar, hoje não vai dar para te dar o livramento. Jesus não abre mão de você, e algumas vezes nós abrimos mão. Vamos ficar de pé? O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: para de dar desculpas, porque Ele vai usar você do jeito que você é. Você pode dizer para pelo menos 2 pessoas aí: Deus vai te usar do jeito que você é. É do jeito que você é, meu irmão. Pastor, mas eu sou meio serião assim. Desse jeito mesmo Deus vai te usar. É desse jeito aí. É desse jeito aí. Tem gente que quer ter uma voz, né, perfeita para poder pregar. Deus vai te usar do jeito que você é. Com a voz grossa, com a voz fina. Do jeito que você é, Deus vai te usar. Amém, Jesus? Pastor, mas eu não tenho jeito de pregador. Deus não está atrás de gente que tem jeito de pregador, irmão. Deus está atrás do pregador. E é do jeito que você é. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Eu quero convidar aqui, para a gente encerrar no altar. Isso aqui é um convite ousado. Quem já andou dando muita desculpa, fugindo, mas que nessa noite veio aqui e quer se colocar à disposição de fazer a obra de Deus. Pastor, eu vou voltar a adorar, eu vou voltar para a oração, eu vou voltar para o jejum, eu vou voltar para a palavra. Eu preciso falar de Jesus lá fora. O pastor Livre falou aqui na hora da oferta que nós podemos fazer a obra de 3 modos. Orando. Tem gente que não consegue ir, mas consegue orar por quem está indo. Isso também é ministério. Amém, Jesus? Tem aqueles que vão poder ajudar contribuindo, financiando. O Paulo foi um desses. Brigou com a igreja de Corinto, dizendo: vocês não cuidam de mim. Em contrapartida, nós tivemos uma igreja que sustentou ele, pastor Livre. Se não me engano, foi a igreja dos Filipenses. Ainda que as outras não ofertavam, aquela igreja cuidava daquele missionário. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você for inteligente, você vai pegar. Se você é alguém que tem um coração semeador, Deus vai pôr semente na tua mão para você cuidar. Você sabe por que muita gente não prospera? Porque ele come a semente. É um comedor de semente. Mas tem gente que recebe e abençoa a obra de Deus. E a terceira classe é aqueles que não só oram, não só contribuem, mas aqueles que dizem assim: pastor, pode me enviar. Eu quero convidar quem quer ser enviado, quem quer fazer a obra de Deus. O primeiro que vir aqui no altar, eu vou te enviar lá para o Irã hoje. Brincadeira, gente. Você não precisa nem sair do Brasil para fazer a obra. Você pode fazer na rua da tua casa. Você pode falar de Jesus para o teu vizinho de apartamento. Você pode falar de Jesus lá na faculdade. Você pode falar de Jesus na rua. Você pode falar de Jesus aonde você for. Tem alguém que precisa fazer a obra de Deus esse ano, que tem feito quase nada, mas quer fazer? Vem para cá, eu quero orar junto com você.
Não tenha vergonha não. Olha aqui, ó, Deus vai dar ousadia e autoridade para esses missionários que estão chegando aqui, ó. Isso aqui são missionárias do Senhor que vão encarar. Missionários do Senhor. Estou falando que as mulheres dominam em tudo mesmo, gente. Está aparecendo uns homens aí, hein? Ô glória, está salvando a pátria aí, hein? Obrigado, Rogério, está salvando a pátria. Tem uns homens aí que estão querendo fazer a obra de Deus também. Pastor, eu preciso, pastor, fazer. Se você não fizer, você está fora. Toda vara em mim que não dá fruto, ó, corta. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, renuncie. Você não precisa sair do teu trabalho. Você não precisa largar tuas riquezas. Você não precisa deixar teus bens. Você precisa amar o reino de Deus mais do que tudo isso e fazer a obra dele também. Não só cuidar dos seus próprios interesses. Vamos adorar, podemos adorar. Eu quero orar por essas pessoas. Deus está levantando gente aqui para esse tempo. O pastor Issam precisa de ajuda, irmãos, de missionários que vão chegar nele e dizer: pastor, eu quero entrar nesse departamento, eu quero te ajudar, pastor. Se arder no teu coração o desejo, procura o pastor Issam, missionária Rosana, diga: eu quero ajudar, pastor. O que o senhor precisa? Conta comigo. Procura ele. Procura o pastor. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Tem coragem de morrer pelo Evangelho de Cristo? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu vou falar de Jesus lá no hotel. Aí, eu vou falar de Jesus na faculdade. Vou falar de Jesus nos hospitais, na cadeia. Vou falar de... Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu quero orar com você, Pai. Eu quero declarar que agora o Senhor está levantando essas pessoas como missionários do Senhor para esse tempo. Usa nas tuas mãos como uma atalaia, como um vaso que não tem vergonha, medo, que perante os homens, perante as mulheres, diante de todas as autoridades, seja um vaso nas tuas mãos para anunciar, Pai. Dá ousadia, autoridade, intrepidez. Usa com autoridade a Tamires, Pai. Dê a ela autoridade, dê a ela ousadia, intrepidez, autoridade. Onde chegar a tua palavra seja ministrada, os testemunhos possam mudar a vida dos perdidos, Pai. Coloca as tuas mãos para dar autoridade, graça, aonde colocar a planta dos pés. Há muito pra fazer. Pai, dá autoridade, dá graça, capacita para um novo tempo, Senhor. Levanta como missionários, missionárias, destemido para falar da palavra onde for, Pai. Eu te peço isso por essas pessoas, Pai. É a obra missionária, Senhor, Pai. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Volte ao seu lugar. Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Regi, vem cá, Regi. Pode sentar, queridos. Que o Senhor te leve com muita graça aos perdidos. Você vai dar testemunho para pessoas que elas não suportarão a palavra que Deus vai te dar para elas. Você não foi chamada apenas para fazer parte de um ministério. Você foi chamado para ser uma porta-voz da palavra de Deus. Os anos vão passar, Regi. Os anos vão passar. A igreja ainda vai te ver você sendo um instrumento usado pelo Senhor, sem medo, destemida. O Senhor está desbloqueando coisas da tua vida, Regi. Vai vir uma unção de ousadia e de autoridade para você aí. Amém? Receba isso hoje em nome de Jesus, tá?